No livro de Efésios, o versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra governantes e autoridades, contra os poderes das trevas e forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Em meio a esse conflito invisível, Deus não nos abandonou. Pelo contrário, Ele nos deu apoio e orientação. Ele nos concedeu a arma mais poderosa, Sua palavra, que é como uma lâmina afiada, capaz de penetrar no mais profundo da alma, atingindo o espírito e discernindo pensamentos e intenções do coração, conforme Hebreus 4:12. Aqueles que pertencem às trevas sabem e temem essa verdade. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou seus poderes sobrenaturais, mas confiou na palavra, respondendo a cada tentação com "está escrito". Mateus 4:11. Esse exemplo nos ensina a importância de declarar a palavra com convicção como defesa contra o mal. Efésios 6:17 fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, inspirado por Deus, nos equipa com essa poderosa arma espiritual. A palavra usada no grego para palavra é rema, que significa uma mensagem específica e viva para o momento, guiada pelo Espírito Santo. Jesus demonstrou o uso do rema ao responder com versículos específicos a cada ataque no deserto, mostrando que essas palavras não eram escolhidas ao acaso, mas eram guiadas pelo Espírito para confrontar as táticas do adversário. A espada do Espírito é como o gládio romano, uma arma precisa que permite movimentos rápidos e eficazes, tanto ofensiva quanto defensivamente, representando a palavra de Deus como ferramenta de precisão espiritual. Hebreus 4:12 reforça que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne pensamentos e intenções. Esse poder de distinção é crucial nos conflitos espirituais, pois o adversário mistura informações verdadeiras com mentiras, confundindo sentimentos com orientação espiritual. A palavra do Espírito revela o que é autêntico e o que é enganoso. Quando os primeiros cristãos enfrentaram perseguições, sua defesa era o poder da palavra. Em Atos 4, diante do perigo, Pedro e João oraram com a igreja, proclamando as Escrituras, e o Espírito Santo os fortaleceu para anunciar a palavra com ousadia. Esse poder da palavra continuou ao longo da história, como visto em Martinho Lutero, que encontrou força nas Escrituras contra forças que distorciam o Evangelho. Na guerra espiritual contemporânea, embora as táticas do inimigo possam ter mudado, o poder da palavra permanece constante. Nos ataques à nossa saúde, finanças ou relacionamentos, a palavra é nossa defesa mais forte. Para manejá-la bem, devemos conhecê-la profundamente, assim como um soldado romano treinava para usar sua arma. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos traria à memória os ensinamentos no momento certo. João 14:26. Essa promessa se concretiza em lutas espirituais, quando a palavra certa nos é lembrada para cada situação específica. Esse poder está no rema, a palavra viva e ativa. Mesmo quando desafiados por dúvidas ou acusações, a palavra proclamada com fé tem o poder de nos libertar dessas correntes. Em Apocalipse 12:11, vemos que nossas armas espirituais não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais e emocionais. Essas fortalezas são estruturas de pensamento que resistem ao conhecimento de Deus e só podem ser derrubadas com armas espirituais, não com estratégias humanas. O objetivo é levar todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, trazendo libertação e transformação duradouras. Isaías 54:17 declara que toda arma forjada contra você não prosperará.
Essa promessa vai além da proteção física, abrangendo o domínio das palavras e acusações, garantindo que nenhuma calúnia ou maldição prevaleça contra os servos de Deus. Essa proteção é uma herança, um direito inalienável para os que estão em Cristo, com base na justiça de Deus, e não na nossa. Lucas 10:19 registra Jesus dizendo: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Essa autoridade foi concedida para os seguidores de Cristo enfrentarem o inimigo em sua missão. Esse poder, exousia, é autoridade delegada não nossa, mas de Cristo, para que possamos enfrentar o mal com segurança e triunfo garantido. Cada versículo abordado, Efésios 6:17, Apocalipse 12:11, 2 Coríntios 10:4-5, Isaías 54:17 e Lucas 10:19, formam um arsenal completo para enfrentar qualquer batalha espiritual. Eles nos lembram que nossa vitória não depende de nossa própria força, mas do triunfo já conquistado por Cristo na cruz. Essa vitória é nossa, e ao aplicá-la, não só garantimos nossa segurança espiritual, mas também contribuímos para o avanço do reino de Deus. A batalha é de Deus, e nossa parte é confiar, declarar e viver essas verdades com fé inabalável. Dando continuidade à narrativa bíblica e ao tema da batalha espiritual e do triunfo garantido em Cristo, após os ensinamentos dos apóstolos, vemos que a igreja primitiva enfrentou grandes desafios ao proclamar o Evangelho. A mensagem de Cristo se espalhava rapidamente, mas também provocava a fúria das autoridades religiosas e do Império Romano, que viam a crescente comunidade cristã como uma ameaça ao seu poder e controle. No livro de Atos, os apóstolos, impulsionados pelo Espírito Santo, continuaram a anunciar corajosamente a salvação em Jesus Cristo, curando enfermos e operando sinais e maravilhas. No entanto, a perseguição aos cristãos também aumentava. Estevão, um dos primeiros diáconos, foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir da fé cristã, Atos 7, 54-60. Sua morte marcou o início de uma perseguição que dispersou muitos crentes para outras regiões, mas que, ao contrário do esperado, não enfraqueceu a igreja. Pelo contrário, ajudou a expandir o evangelho para além de Jerusalém. Nesse contexto de perseguição, surge a figura de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, um fariseu zeloso que perseguia os cristãos. No entanto, em uma viagem a Damasco para prender mais cristãos, Saulo teve um encontro pessoal com Jesus, que mudou sua vida radicalmente. Ele foi cegado por uma luz intensa e ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3-4. Após esse evento, Saulo foi restaurado e batizado, tornando-se um dos maiores defensores do Evangelho e autor de muitas cartas que constituem o Novo Testamento. Sua transformação é um exemplo poderoso do alcance do amor e da redenção de Deus. Comissionado por Cristo, Paulo iniciou uma missão evangelística focada nos gentios, não judeus, pregando o Evangelho em várias cidades do Império Romano, como Corinto, Éfeso e Filipos. Ele enfrentou várias provações, prisões, apedrejamentos e até naufrágios, mas manteve sua confiança em Deus, considerando essas dificuldades como oportunidades para testemunhar. Ele ensinou sobre a nova vida em Cristo, a salvação pela fé e a importância de uma vida de santidade. Em suas cartas, Paulo escreveu sobre a armadura de Deus e sobre a necessidade de os cristãos permanecerem firmes contra as ciladas do diabo, Efésios 6:11, reforçando a necessidade da batalha espiritual. A igreja continuava a crescer, e mesmo em meio à perseguição, os cristãos eram conhecidos pelo amor e pela comunhão que compartilhavam entre si. Muitos vendiam seus bens para ajudar aqueles que passavam necessidade e se reuniam para orar
e estudar as Escrituras. A unidade da Igreja foi um poderoso testemunho para o mundo, mostrando que o reino de Deus era algo radicalmente diferente das estruturas políticas e sociais da época. Nos últimos anos do primeiro século, o apóstolo João, que também enfrentou perseguição e foi exilado na ilha de Patmos, recebeu uma revelação divina que registrou no livro do Apocalipse. Esse livro contém visões de eventos futuros e promessas de Deus para o seu povo. Ele revela que, embora o mundo esteja sob o domínio do mal por um tempo, o plano de Deus triunfará e Cristo voltará para estabelecer um reino eterno. João descreve o fim da batalha entre as forças do mal e o reino de Deus, com a derrota de Satanás e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Apocalipse 21, 1-4. A promessa do retorno de Cristo é central para a fé cristã. Jesus virá novamente, como prometido, para julgar o mundo com justiça e restaurar todas as coisas. A Igreja vive na esperança dessa volta, anunciando o Evangelho e aguardando o cumprimento completo do reino de Deus. As Escrituras nos encorajam a sermos vigilantes e perseverantes, confiando na vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. Essa esperança nos ensina que a vida cristã é uma jornada de fé, marcada por momentos de luta e perseverança, mas também por uma certeza inabalável. Deus está conosco e sua vitória é certa. A batalha espiritual não é um fim em si, mas uma preparação para a vida eterna ao lado de Deus, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Essa é a promessa que aguardamos, e essa é a fé que nos sustenta até o fim dos tempos. Com o avanço do tempo e a expectativa da volta de Cristo, a Igreja primitiva enfrentou contínuas provações. A mensagem de perseverança e fé se tornou essencial, como vemos nas cartas de Pedro, Tiago e João, que exortavam os cristãos a suportarem os desafios com paciência e esperança. Tiago nos lembra que as provações produzem uma fé robusta, comparando-a a um ouro refinado pelo fogo. Tiago 1:2-4. Pedro reforça que, mesmo em meio ao sofrimento, a glória eterna que espera os seguidores de Cristo é incomparável. 1 Pedro 1:6-7. Essa esperança transcende os sofrimentos terrenos, pois a recompensa é viver eternamente na presença de Deus. À medida que a Igreja crescia, o papel do Espírito Santo se tornava cada vez mais evidente. Jesus havia prometido que o Espírito Santo guiaria e fortaleceria seus seguidores, ensinando e lembrando-os de todas as suas palavras. João 14:26. O Espírito Santo operava milagres, proporcionava conforto e dava aos crentes a coragem para testemunhar mesmo diante da morte. O Espírito também concedia dons espirituais, como profecia, cura e discernimento, capacitando cada membro da Igreja a contribuir para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo é descrito como o Consolador e o Ajudador, a presença constante de Deus na vida dos crentes, preparando-os para a vinda do reino. Jesus havia instruído seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:10-9. A partir de Jerusalém, o Evangelho se espalhou para a Judéia, Samaria e, eventualmente, aos confins da terra. Cada comunidade de cristãos plantada era um testemunho vivo da transformação que Cristo trouxe ao mundo. Esse movimento era único, pois atravessava barreiras culturais, sociais e econômicas, alcançando tanto escravos quanto governantes. A mensagem de salvação era inclusiva, e a Igreja se tornava uma família que transcendia as divisões do mundo. Nas cartas de Paulo, Pedro e João, as Escrituras alertam para os tempos difíceis que viriam antes do retorno de Cristo. Eles mencionam a chegada de falsos mestres, a apostasia, o aumento da maldade e a perseguição intensificada contra os cristãos.
Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, descreve um tempo em que surgirá um homem da iniquidade, que se exalta como Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. João, no Apocalipse, nos fala do anticristo e de um sistema mundial que se opõe a Deus, simbolizado pela besta. Essas advertências não têm o objetivo de causar medo, mas de preparar a igreja para permanecer firme e vigilante, aguardando a manifestação gloriosa de Cristo. A esperança da igreja culmina na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus fará morada com seu povo. João descreve, no final do Apocalipse, uma visão maravilhosa de uma nova Jerusalém, uma cidade santa descendo dos céus, onde não haverá mais lágrimas, morte, sofrimento ou dor, pois as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Deus promete que na consumação do seu plano, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, numa relação perfeita e eterna. O mal, a morte e Satanás serão definitivamente derrotados, e todos os que creram e permaneceram fiéis terão uma herança eterna. Essa nova criação é possível através da nova aliança em Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o fundamento da nossa redenção e esperança. Sua morte e ressurreição estabeleceram uma aliança que não depende dos sacrifícios humanos, mas do sacrifício perfeito que ele fez na cruz. Na nova aliança, todos aqueles que creem são reconciliados com Deus e recebem a promessa da vida eterna. Paulo descreve que em Cristo somos mais que vencedores, Romanos 8:27, e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ao final de todas as coisas, a igreja, como a noiva de Cristo, será glorificada e apresentada sem mancha, unida ao seu Salvador em uma festa de casamento celestial. Apocalipse 19:7-9. A glória futura da igreja é um reflexo da fidelidade de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. A eternidade será um tempo de celebração, onde os redimidos de todas as nações, tribos e línguas adorarão a Deus em perfeita unidade e harmonia. A história da redenção culmina no retorno triunfante de Cristo, que estabelecerá seu reino e reinará para sempre. Diante dessas promessas, as Escrituras concluem com um convite, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem. Apocalipse 20:2-17. Esse é o chamado final para que todos busquem a Deus enquanto há tempo, respondendo ao seu amor e se preparando para o retorno de Cristo. Ele é a esperança de todo cristão e o fundamento de nossa fé. A igreja, até o dia de sua vinda, é chamada a viver para a glória de Deus, proclamando o Evangelho, praticando o amor e aguardando com expectativa o retorno de seu Rei. Essa narrativa finaliza a jornada bíblica com um propósito claro: estar prontos, viver com fé e permanecer firmes, pois o que está por vir não tardará. A promessa de vida eterna nos encoraja a sermos luzes neste mundo, testemunhas da graça de Deus, até o momento em que seremos reunidos com Ele na glória eterna. Encerramos aqui essa jornada pela história bíblica e a grandiosa esperança que temos em Cristo. Que esses relatos inspirem você a viver uma vida de fé, coragem e perseverança, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, que tal ajudar a espalhá-la para ainda mais pessoas? Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos inspiradores como este. Comente aqui embaixo o que mais chamou sua atenção e compartilhe com amigos e familiares que também precisam ouvir essa palavra de fé. E não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para fortalecer nosso trabalho e fazer com que essa mensagem chegue ainda mais longe. Vamos juntos avançar na fé e expandir o reino de Deus.